Fala, meu futuro ex-fumante, como que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Hoje, iniciando mais uma aula, mais uma live, esperando contribuir muito aí para a tua jornada, com informação de valor, que vai agregar aí para a tua jornada contra o cigarro. Hoje eu quero conversar contigo sobre a chave que abre a porta para você realmente trilhar o caminho e parar de fumar, tá bem? Eu sei que muitas pessoas já estão tentando parar de fumar há muito tempo. E o que talvez esteja acontecendo é que você está usando a chave errada, né? E quando a gente usa a chave errada, a gente não abre a porta, certo? Então hoje eu quero falar contigo, na verdade eu vou dar uma sequência, uma continuidade nos temas que eu tenho falado nos últimos dias, né? Eu revelei 3 segredos nos últimos dias para você parar de fumar. Um segredo está conectado no outro, tá? E juntando esses 3 segredos, então nós temos a chave que abre a porta para você entrar no caminho que realmente pode te ajudar, que realmente pode te levar ao tão sonhado desejo de parar de usar tabaco, beleza? Então vamos lá, vamos descobrir que chave é essa, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer agora é compartilhar contigo uma breve recapitulação do que eu já falei aí nas últimas aulas que eu ministrei aqui, tá? Eu revelei 3 segredos, tá? Que 3 segredos são esses, tá? Eu disse que para parar de fumar você precisa ter 3 entendimentos. O primeiro, que parar de fumar é um processo de aprendizagem, tá? Processo de aprendizagem. Você precisa aprender a parar de fumar, tá? Segundo segredo, dentro desse processo de aprendizagem, você vai passar por ciclos evolutivos, tá? E dentro desses ciclos evolutivos existem as faixas, as fases dentro de cada ciclo, né? Eu chamo de faixas, tipo aquelas faixas que o pessoal usa quando aprende arte marcial, sabe? Então, eu uso esse exemplo para dizer que dentro dos ciclos evolutivos você vai passar de faixa, você vai passar de fase. Vai ficar melhor agora nessa tela que eu vou te mostrar, você vai entender de uma forma mais didática, tá? Essa seta vermelha que você está vendo aí, ela representa o processo de aprendizagem. Qual é o processo de aprendizagem? O que você quer aprender? Você quer sair de um patamar que você é fumante e quer chegar num patamar de ex-fumante, de uma pessoa que não fuma mais. Esse é o processo de aprendizagem. Parar de fumar. Sair de fumante, ponto A, para ex-fumante, ponto B. Tá? Esse é o processo de aprendizagem. É a seta vermelha. Tá? Mas como funciona esse processo de aprendizagem? Bom, ele tem ciclos evolutivos. Então, você está vendo ali que existe a caixa da preparação, é o primeiro ciclo evolutivo. Depois tem a execução, a segunda caixa, que é justamente o segundo ciclo evolutivo. E tem a caixa da manutenção, que é o terceiro ciclo evolutivo. Então, você vai preparar, executar e manter. São ciclos de evolução que vai levar você a parar de fumar, certo? E lá dentro das caixas, então, nós temos as faixas, as fases. Então, na preparação, você vai ser um fumante faixa branca, um fumante faixa amarela e um fumante faixa vermelha, né? Eu já falei numa aula anterior exatamente as características de cada fase, né? Se você quiser voltar, vai lá na minha página, vai ter uma aula chamada faixas, né? Que você vai entender, tá? Na execução vai ter a faixa laranja, a faixa verde, a faixa roxa, e na manutenção a faixa marrom, a faixa preta e a faixa preta de primeiro grau. Tá? Então, aí nesse gráfico você consegue visualizar exatamente os 3 segredos que eu já expliquei detalhadamente em outras aulas e eu revelei eles para que você consiga realmente parar com o consumo de cigarro, né? Você vai enfrentar um processo de aprendizagem, que é a seta vermelha, fumante a não fumante. Dentro do processo de aprendizagem você vai ter o ciclo evolutivo, que é o ciclo da preparação, da execução e da manutenção. E dentro de cada ciclo evolutivo você tem as fases, né? Que eu uso a exemplificação das faixas, como se fosse faixas de aprendizado de uma arte marcial. Tá? Esses são os 3 segredos. Hoje eu quero te mostrar como que você usa esses 3 segredos como uma chave para você realmente chegar no tão sonhado, famigerado sonho de parar de fumar. Tá? Então, vamos adiante. A primeira coisa que você tem que entender, minha amiga, meu amigo, anota isso num caderno,
Anota isso no caderno. Você tem que entender que a chave errada não vai abrir a porta. A chave errada não vai abrir a porta. Então, olha só, eu vou te dizer uma verdade hoje, que talvez vai te doer, tá? Mas eu tenho que te falar, porque, na verdade, ela vai te ajudar. Tá? Se você já tentou parar de fumar várias vezes, nunca conseguiu, e se você já desistiu, é porque você até aqui estava usando a chave errada. E vou repetir. A chave errada, ela não abre porta. Tá? Ela não abre porta. Tá, mas que chave errada é essa, Marcos, que eu estou usando? Que chave errada é essa que eu estou usando, que não está me levando ao sucesso, que não está me levando ao caminho correto? Bem, então presta bem atenção. Presta bem atenção. Tá preparado? Tá, né? Então vamos lá. A chave errada é essa aqui, ó. Você acreditar que existe uma solução simplista para você parar de fumar. Galera, isso não existe. Essa chave é errada. Enquanto você ficar esperando ter uma pílula que você vai tomar, um chazinho que você vai tomar e que vai resolver o teu problema, que vai fazer você parar de fumar assim, tranquilo, sem sentir dor, sem sentir crise de abstinência, não existe isso, tá? Ah, uma técnica que se eu seguir aquela técnica X, ela vai resolver o meu problema de uma vez por todas. Chave errada. Um passe de mágica, né? Uma unção espiritual, né? E note bem, pessoal, eu não estou descartando aqui a fé. A fé é muito importante no processo, tá? Eu sei que tem muita gente que me escuta e que acredita em Deus, eu também acredito, tá? Ah, então, Marlos, está querendo dizer que se Deus disser que eu não vou mais fumar, isso é impossível? Não estou dizendo isso. Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que tem uma verdade que eu aprendi na minha vida, tá? E que eu acho que você precisa entender, tá? Deus, ele não faz o que o ser humano pode fazer. Deus, ele faz o impossível. Aquilo que o ser humano não pode fazer. Agora, o que o ser humano pode fazer, Deus não faz. Até porque você aprendeu a fumar em algum momento da vida. E se você aprendeu a fumar em algum momento da vida, você pode aprender a parar de fumar. Tá? Então, gente, a chave errada, a chave que não abre a porta, é acreditar numa solução simplista para parar de fumar. Né? E eu sei que existe muita promessa por aí, né? Promessa de remédios que você usa e que resolvem o problema. Gente, tudo isso aqui, remédio, técnica, isso pode ajudar. Eu não estou falando contra remédios, contra terapias, né, de reposição de nicotina, contra remédios que combatem crise de ansiedade, geralmente alguns antidepressivos que são usados para amenizar a crise de ansiedade. Não estou falando contra eles, eu não sou contra eles. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não pode confiar 100% que eles vão resolver o problema. Essa é a chave errada. E eu percebo nos comentários da minha página, eu percebo nos grupos que eu participo, que tem muita gente que acredita nisso, que vai ter um remédio que vai solucionar o problema, que vai ter uma técnica, que vai ter um passe de mágica para solucionar o problema. E essa chave é errada. Você pode usar as ferramentas, mas elas não são a solução. Entende? Não são a solução. Quando você quer construir uma ponte, por exemplo, né? Você vai usar várias ferramentas, mas nenhuma delas é a solução definitiva. Elas te ajudam a chegar num objetivo. Certo? Você tem que entender isso. Chave errada não abre porta, galera. Chave errada não abre porta, tá? Então agora vamos falar de solução, né? Eu quero te mostrar a chave certa, tá? A chave que abre a porta, tá? Não as erradas que não abrem as portas. Então vamos lá, vamos para a chave certa, tá? E aqui agora eu vou ser bem objetivo, bem prático, né? Teve algumas pessoas que comentaram na minha página que eu não estava sendo direto ao ponto. Vou procurar ser bem direto agora, tá? Aqui está a chave que vai fazer você parar de fumar, tá?
E não é uma solução simplista. Não é uma promessa fácil, tá? E até porque isso não existe, tá? Então, parar de fumar é um processo de aprendizagem. Para você parar de fumar, você vai ter que seguir esse processo que eu vou te mostrar agora. Todo ex-fumante passou por esse processo. Conscientemente ou inconscientemente, ele passou por esse processo, tá? Então, vamos lá. O processo de aprendizagem para você realmente, efetivamente, parar de fumar é esse que está aí na tela para você agora. Essa é a chave, tá? Tudo começa com você obtendo conhecimento. Você obtém conhecimento sobre a matéria em questão, que é o cigarro, e sobre você mesmo, tá? É que nem você vai para o colégio aprender matemática. Primeira coisa que acontece quando você vai aprender matemática é o quê? O professor te dá o quê? O conhecimento. Ele te revela o conhecimento. Ele te explica como funciona a matemática. Não é assim que funciona? É assim, né? O professor te mostra como funciona a matemática. Todo o processo de aprendizagem, ele funciona assim. Parar de fumar é a mesma coisa. Tudo começa com você obtendo conhecimento. Conhecimento sobre você mesmo, sobre como você lida com o cigarro, sobre como você vai lidar melhor com as crises que a parada vai te trazer. Tudo começa com conhecimento. Tem até um ditado que diz que quem tem informação domina a situação. E com o cigarro não é diferente. Você vai ter que obter conhecimento. Tá? Quem já parou de fumar, obteve isso conscientemente ou inconscientemente. Tá? Informação sobre si mesmo, autoconhecimento e sobre o cigarro, que é a matéria em questão. Tá? Bom, aí vem a segunda parte do aprendizado, que é a construção de uma estratégia. Tá? Então, o que acontece? Quando um estudante está aprendendo matemática, tá? Está estudando matemática, o professor dá o conhecimento, né? E o aluno, então, ele começa a estudar em casa, né? Aquele conhecimento que ele recebeu, e ele começa a dentro dele mesmo, a entender como que ele aprende melhor aquele conhecimento. Porque as pessoas aprendem as coisas de maneiras diferentes. Nós somos diferentes. Então, ele começa a construir estratégias para aprender a matemática. Tem gente que prefere ficar repetindo exercício numa folha de caderno, tem gente que prefere assistir uma videoaula, tem gente que prefere fazer resumos, tem gente que prefere ficar conversando com uma outra pessoa. Enfim, ele começa a construir estratégias, tá? Para que ele aprenda definitivamente aquele conteúdo. No cigarro é a mesma coisa. Você obtém conhecimento sobre o cigarro, você obtém conhecimento sobre você mesmo, e aí você começa a traçar estratégias de como que você vai enfrentar melhor os desafios que a parada de usar cigarro vai trazer. Porque eu, Marlos, vou enfrentar de uma maneira, mas você vai enfrentar de outra. Tem pessoas que terão uma crise de abstinência mais forte, outras terão uma crise menos forte. Algumas pessoas terão que trabalhar a crença mental que está muito arraigada em relação ao cigarro. Outros vão ter que trabalhar muito mais os comportamentos que levam ele a fumar. Então você vai montar uma estratégia sobre o conhecimento que você recebeu do cigarro, consciente ou inconscientemente. E aí então você vai para a terceira parte do processo de aprendizagem, que é a ação. No caso da matemática, é quando o aluno vai fazer a prova, né? Ele vai para o campo de batalha para ver se realmente aquele conhecimento que ele obteve e as estratégias que ele traçou para massificar o conhecimento, se realmente está certo, se realmente vai passar no teste, é a prova. Ele faz uma prova. E é a prova que vai dizer se ele está pronto ou não. No caso do cigarro, o que acontece? Você obtém o conhecimento, você monta as estratégias, e aí você começa a parar de fumar. É a ação, você vai executar isso. E lá na ação, lá é o campo de batalha. Lá você vai ver se as estratégias que você construiu, se elas realmente são eficazes para você. Se você fumar, é porque as estratégias não foram eficazes. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar lá na estratégia e rever a estratégia e aprender com o erro. Aprender com o erro. Né? É como um aluno de matemática. Quando ele vai mal na prova, o que ele vai fazer? Ele vai ver aonde ele foi mal, o que ele não sabia, o que ele não conseguiu aprender direito, e ele vai arrumar maneiras, formas de aprender melhor aquilo, para que na recuperação ele vá melhor. Ele consiga, né,
executar aquilo. Você percebe? É um processo de aprendizagem. E aí vem a manutenção, que é você reter o conhecimento, é você manter aquele conhecimento, né? No caso do cigarro, você executa a ação, e aí você, vamos dizer que passa no teste, né? Aí você vai ter que manter aquela abstinência, você vai ter que manter aquele aprendizado, você vai ter que manter-se vitorioso, você vai ter que se manter não fumando, entende? É a manutenção. É um processo de aprendizagem. Essa é a chave para você parar de fumar. E essa chave é tão bacana, sabe por quê? Porque ela mostra o seguinte, que não existe pessoas fracassadas, né? Tem muitas pessoas, amigas minhas, que são fumantes, que se sentem fracassados. Eles acham que não podem mais parar de fumar. Isso é errado. Isso é errado. Se você já tentou várias vezes e não conseguiu, não é porque você é um fracassado. É porque as suas estratégias não foram as melhores. Você precisa revê-las. Até que dê certo. Você percebe? É que nem um estudante de qualquer outra coisa, né? Se ele tenta e não consegue, ele vai ter que rever as estratégias de aprendizado. Aí ele revê as estratégias e vai de novo. O fumante é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não existe fracassado. Existe fumante que ainda não conseguiu traçar a estratégia correta para si mesmo. E aí, dentro das estratégias, você pode, sim, né, por exemplo, usar um remédio de reposição de nicotina, um antidepressivo que combate a ansiedade, né, por causa da crise de abstinência. Nas estratégias, sim, você vai usar técnicas, claro, pode usar, deve usar, existem várias, né. Mas você percebe que quando você entende esse processo que eu estou te mostrando, as coisas ficam, parece que elas se encaixam melhor. Você para de depender de uma coisa simplista, porque coisa simplista não vai resolver o problema complexo da nicotina, né, no teu corpo. Pegou a ideia, meu amigo? Eu quero te ajudar hoje, quero que você entenda isso. Isso aqui é o que vai realmente te trazer sucesso. Todas as pessoas que param de fumar, elas seguem esse processo. Elas obtêm conhecimento, elas montam uma estratégia, elas executam para ver se a estratégia vai dar certo, e aí depois elas se mantêm abstinentes. É um processo simples, né? E aí, só para exemplificar, eu coloquei lá em cima, ó, que essa parte de conhecimento e estratégia é quando você ainda é um fumante faixa branca, faixa amarela e faixa vermelha. Você está construindo essa parte aí, de obter conhecimento e de construir estratégia. Quando você entra na ação, você já é um fumante faixa branca, faixa amarela e faixa... Desculpa, não é faixa branca, ele está errado, né? Repetiu aqui. Aqui é a faixa laranja, faixa verde e faixa roxa. Aqui eu errei, tá? E quando você está na manutenção, você é um faixa marrom, faixa preta e faixa preta de primeiro grau. Se percebe? Que é um processo de aprendizagem que tem ciclos evolutivos de preparação, execução e manutenção, e dentro de cada ciclo tem as fases, as faixas. Essa é a chave, é isso que vai abrir o caminho para que você realmente pare de fumar. Beleza? Falou o seu amigo Marcos Cavaleiro, espero que eu possa ter te ajudado hoje e que você possa entender que parar de fumar é um processo de aprendizagem e você precisa, o quanto antes, entrar nesse processo. O quanto antes. Um forte abraço e até a próxima.